E aí, pra você, Fábio Piperno, a sua análise desse jogo, São Paulo 1, Corinthians 1, as escalações das duas equipes, as escolhas de Vitor Pereira e Rogério Ceni. Piperno, boa noite. Boa noite, Pedrinho. Um grande abraço a todos os amigos, os colegas, a nossa audiência. Eu acho que esse clássico de hoje, ele traduz muito, ele expõe muito do que é o desastroso campeonato brasileiro que São Paulo faz, não só por erros de todo mundo, jogadores, comissão técnica, direção e principalmente planejamento estratégico. Veja, São Paulo não vai cair esse ano, mas o São Paulo, o vexame do São Paulo não é a possibilidade, um pouco, na minha avaliação, por enquanto, um pouco fictícia de ser ou não rebaixado. Eu mesmo já fiz muitas contas aqui, já brinquei sobre isso. Mas assim, o grande vexame do São Paulo em 2022 é correr o risco de fazer um campeonato brasileiro no qual ele, na penúltima ou antepenúltima rodada, ainda tem que fazer conta, ainda tem que ganhar um ponto ou dois a mais. Esse é o problema de São Paulo, porque esse é o principal sintoma de como São Paulo se apequenou. O São Paulo está se contentando em fazer um campeonato brasileiro em que ele vai chegar, quem sabe, em 12º, terceiro, quarto, sem risco de rebaixamento. Eu acho isso muito pouco. Eu acho isso uma pouca vergonha da história de um gigante. São Paulo está todo orgulhoso que vai fazer a final da Sul-Americana. Parabéns, é uma possibilidade de título internacional. Talvez fosse o único título viável, de fato, ao longo da temporada. E no planejamento inicial de São Paulo, em 2022, já se falava sobre isso. Mas São Paulo pegou um caminho fácil. O único time mais ou menos que São Paulo pegou foi o Ceará. São Paulo só pegou baba na Sul-Americana, e aí não é culpa dele, enfim, o regulamento é esse. O Sul-Americana, a maioria tudo é baba, né? E mais tudo é os brasileiros. Exatamente, e aí o Ceará, que é um time do nível de São Paulo, fez um confronto equilibrado, São Paulo ganhou nos pênaltis. Aí o São Paulo passa pelo fragilíssimo Atlético Goianiense nos pênaltis de novo, quer dizer, tudo muito na conta do chá, numa competição que deveria ter um caminho mais fácil, porque o São Paulo jogou contra times de outro nível. Agora, então, eu disse que o jogo de hoje expõe a fragilidade, o péssimo planejamento do São Paulo para esse campeonato, porque o São Paulo raciocina com soberba, achando que ele pode chegar e se impor e fazer um confronto difícil contra o Flamengo. E quem sabe colocar em risco a classificação do Flamengo, abdicando de jogar com o que tem de melhor num clássico contra o Corinthians, em uma competição na qual ele está muito mal. Então o São Paulo, ele não se incomoda, por exemplo, em fazer o seu segundo campeonato brasileiro consecutivo muito pior que o América Mineiro. Isso, eu acho que deveria, inclusive, custar muitas cabeças do São Paulo. E veja, não estou falando do técnico, não, mas de gente até mais graúda que um treinador, porque não se pode admitir que o América Mineiro hoje, de novo, brigue pelo 8º lugar no Campeonato Brasileiro, o que lhe daria a vaga na próxima Copa Libertadores outra vez, e o São Paulo se contente em fazer essa medíocre conta de se manter em zona de Sul-Americana. Então, repito, eu acho que o jogo de hoje denuncia o péssimo momento técnico e mental e intelectual de São Paulo. Mas diante das circunstâncias, o São Paulo, eu concordo com você, concordamos todos aqui, Bruno, eu, você, de que concordo também. Né, o São Paulo poderia ter jogado com os titulares hoje. O jogo mais importante era hoje do que diante do cenário, do contexto colocado, a partida com o Flamengo. Agora, jogar contra o Corinthians, com o time reserva, o empate por 1-1 não é mau negócio. Mesmo jogando em casa. Aí que tá. O resultado final acabou sendo normal. Um empate, Corinthians e São Paulo. Só que o São Paulo, quando escala esse time reserva, ele não sabia se empatar. Não, então lógico. O São Paulo pensou como time pequeno. Quer dizer, o São Paulo não tem o direito de fazer isso. Deu certo, empatou, beleza, vamos lá comemorar um empate contra o Corinthians, que jogou com mais titulares do que nós. Mas o planejamento está errado. E você não substitui 10. Não é possível que os 10 que jogaram no meio de semana, todos os jogadores de linha, eles tivessem problema físico. Vai ter um ou outro que pode falar, professor, eu tô bem, eu tenho Entraram condição. Pablo Maia, Reinaldo, Caleri, Luciano... No decorrer do jogo. E Patrick. 5 dos que estiveram em campo na quinta-feira, né? Então eles tinham condição de jogo, nesse caso. Claro que, talvez, sei lá,
tinha ali uma limitação, talvez não tivesse a capacidade de jogar os 90 minutos. Você começa mas com os você começa titulares, com os vai melhores. cansando, você tira. Você tem que começar com os melhores. Tá tudo errado. Começa com os... O Miranda, Você não termina com os Miranda, melhores. 37 anos. É clássico. Não vou jogar o Miranda contra o Atlético Goianiense hoje e no próximo. Perfeito, tem 37 anos. Mas um garotão de 20 aí... Isso aí, ó, por exemplo, os jogadores concentram, né? Tem concentração e passam jogos na televisão. Eu não sei se esse cara não assiste. Liga dos Campeões no meio de semana agora, que é intenso, que a gente fala. Eu vi o Mbappé, Messi e Neymar jogando hoje. Eu vi o Toni Kroos, Rodrigo, Vinícius Júnior, Alaba. Tô falando dos grandes jogadores. Sim. Grandes jogadores que podiam dizer assim, ó. E ganham tudo. Não vamos. Jogada no meio de semana pela Liga dos Campeões. E tava hoje. Se você pegar as grandes. A não ser o time da Inglaterra, né? Os times ingleses, por causa da morte da rainha, adiada a rodada. E eu gosto de ver sempre a escalação. Eu vi a escalação do meio de semana do Paris Saint-Germain e fui ver hoje de novo. O Paris Saint-Germain vai jogar contra o Isso que Brest. você acabou de falar. É um ou outro que sai. Jogou quase o meio-campo todo, jogou todo mundo. O Sérgio Ramos, que tem problema direto, jogou de novo. O Marquinhos foi poupado, é um ou outro. Não tirar os 10. E aí, no caso do São Paulo, o Rogério Ceni poupa pra quê? Pra E a colocar o time próxima titular rodada do contra São o Flamengo, Paulo é jogo fora de casa protocolar, contra o amistoso? Ceará. Sim. É contra o Ceará lá. É um time que tá perto do São Paulo ali. Jogo duro. E aí ele poupa pra quê? Pra colocar o time titular contra o Flamengo em um jogo extremamente protocolar pro São Paulo? Porque eu não vejo Evidentemente é um chance cara do que São foi Paulo campeão passar de na tudo. Copa do Brasil. É um cara que foi campeão de tudo, era forminha, sempre jogou todos os jogos. Você via então, que é competitivo. Você via que quem vinha pro São Paulo pra ser reserva do Rogério Bosco e outros, passou a vida toda no banco. Que o Rogério era forminha e por isso ganhou muitos títulos, porque ele estava presente. Mas não é só se tirasse o Rogério, vai ser poupado aí vários jogos quando ele jogava. Não sei se São Paulo ganharia tudo que ganhou. E aí, campanha, o Piperno já fala isso há um tempo. 6 vitórias em 24... 26 jogos. 26 jogos. Isso é ridículo. 13 muito empates. pouco, o time muito que mais pouco. empatou e não Empatou é o metade primeiro dos campeonato jogos. que o São Paulo faz isso. E ano passado temporada o Grêmio passada caiu, também. o Grêmio caiu Com mais tendo vitórias mais que o São vitória Paulo. que o São Paulo. Só que o São Paulo empatou mais do que o Grêmio, por isso permaneceu na CDA. Que loucura, né? São Paulo empatou metade dos jogos do campeonato. 13 em 26 e ganhou só 6. E olha só, nos últimos 10 jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro, apenas uma vitória, 5 empates, 4 derrotas, 26% de aproveitamento, 13 gols marcados e 15 sofridos. A equipe com mais empates no Campeonato Brasileiro, com apenas uma vitória nos últimos 10 jogos. E acredito que essa vitória foi contra o Bragantino, aqueles 3-0 no estádio do Morumbi. Então eu acho que assim, é muito pouco pro São Paulo. A gente está falando de um time gigante, tri da América, tri mundial. São Paulo hoje jogando um clássico contra o Corinthians. Já sabe que vai ser muito difícil passar pelo Flamengo na Copa do Brasil. Será que não era o caso? Ainda mais agora, em reta final de temporada, o São Paulo precisando desses pontos. Não era o caso de os jogadores, né, a cavalaria fazer um esforço. Eu acho que o jogador quer jogar. Aí é uma opção do técnico, né, Vamp? Eu vejo dessa forma. Não, eu também não sei se esses jogadores, porque eu vi, eu sempre falo assim, o Palmeiras tem uma gordura hoje em relação, a depender do que o Flamengo faça agora, né, o que o Inter tá ali, o próprio Corinthians tomou um ponto, por causa daquele jogo em Itaquera. Foi com gol contra do Rony, mas foi todo mundo mostrando que queria mesmo ganhar o Campeonato Nacional. Né? Ele tem um jogo difícil no meio de semana, com 2 jogadores a menos contra o Atlético Mineiro, né? E no final de semana ele vai estar queda com todo mundo. E somos 3 pontos. E em algum momento esses 3 pontos tá fazendo a diferença como tá fazendo agora. Sim. Aí falou, os jogadores mesmo, os Fominha, na coletiva, os Fominha, os caras pediu para jogar. Eu não sei se os jogadores de São Paulo têm essa liberdade de chegar pro Rogério e pedir, mas eu garanto que todo treinador que quer ser vencedor e quer os melhores em campo, quando um atleta for pedir, ele jamais vai ficar insatisfeito. O Rogério se coloca sob pressão para quarta-feira. Ele coloca uma pressão em cima desse jogo que, em tese, ela não deveria ter. Sim. Porque todos concordamos aqui que a chance de classificação vamos lá, do São ele Paulo é vai, mínima. vamos supor, ele fez isso hoje porque ele vai com o time titular, certo? Isso. Contra o Flamengo. Então, sinal que no domingo, uma eliminação. Se ele tomou um sapeca do Flamengo no Maracanã. Ele tem que ir com o quê domingo, então? Ele vai time reserva. time reserva. Contra o Ceará, onde ele tá muito mal no Brasileiro. Vai viajar. E aí o São Paulo vai brincando no Campeonato Brasileiro, como diria Renato Gaúcho, até o jogo do dia 1º de outubro contra o Del Valle. Né, na final da Eu acho que Sul-Americana. não é time pra cair, mas eu tô cobrando. A cobrança é porque o plantel do São Paulo que foi montado, e o Rogério já completou agora 1 ano de São Paulo direto. Isso. Era pra estar ali entre os 6 primeiros. Não, o São Paulo, veja. Era pra ter entre os 6 primeiros. Ele começa o campeonato, ele fica um tempinho ali no G4, né? Fica.
esse tempo coincide com a época em que o São Paulo jogava com o time reserva sul-americano. Sim. A partir do momento em que o São Paulo começa a colocar os titulares na Sul-Americana, ele começa a cair no Campeonato Brasileiro justamente por causa disso que o Vampeta falou. Começa a priorizar uma competição. Não é isso? O que foi, Piperno, que você está... Não, eu estou pensando exatamente, refletindo sobre essas coisas que o São Paulo fez, porque, assim, veja, São Paulo, o Vamp lembrou que o São Paulo vai jogar contra o Ceará. E, de fato, eu duvido que o São Paulo seja realmente ameaçado, tipo, por queda. Mas o problema, Vampeta, é assim, como é que o América Mineiro está disputando o 8º lugar? Está naquele bolo lá com Santos, Goiás, Bragantino e tal, né? E o São Paulo está bem atrás disso. Eu vi o América Mineiro. Hoje eu trabalhei no jogo do América Mineiro. América Botafogo, de manhã. Aí eu falei, pô, mas... O América Mineiro é o 8º colocado nesse momento. 8º, exatamente. 8º colocado. Deles do ano passado. Henrique Almeida, Felipe Azevedo, né? Jogo bom, viu? Foi 0x0, mas eu gostei do jogo. E assim, eu fico olhando e falo, pô, mas espera lá, o América Mineiro não deve custar 1/3 do que custa o São Paulo. São Paulo tem um técnico melhor do que o do América Mineiro. Pois é. O Rogério Ceni é mais técnico que o Wagner Mancini. O plantel também. Também. Também, ó. Também. Muito. Não, e hoje, Então, o durante... São Paulo tem, desculpa, Pedro, mas Não, o São pode Paulo falar. tem mais time do que... Vai, você pega os times que estão ali em cima. Goiás tem nono. Ceará, Goiás, Fortaleza. Ceará, Fortaleza, Santos, porém tem mais time que o Santos também. Botafogo. Sim. Botafogo Quando começou o campeonato, era muito comum a gente ouvir aqui em São Paulo muita gente temendo pelo Santos no Brasileiro. Sim. E imaginando São Paulo G6, G não sei o Qual é o quê. elenco mais forte do São Paulo ou do Atlético Paranaense? Atlético São Paulo. Paranaense, eu acho. São Paulo. Eu acho que São Paulo, eu acho que tá ali, tem nivelado. equilibrado. Acho que tá Eu acho equilibrado. que o São Paulo ele tem um elenco muito próximo. Aí é do gosto de cada um, do Atlético Paranaense, do Inter, do Isso, Fluminense, isso. que estão ali nesse bolo ali com o Corinthians ali. Tem aquele bolo ali. Tem um atrás do outro, né? É, Do segundo ao sexto colocados, Isso. todo mundo tá perto ali. O Campeonato Brasileiro ele já definiu 4 blocos e para mim não vai ter mais alteração nisso. Do Palmeiras até o 7º lugar, são 7 times que vão brigar pelas 6 vagas diretas, a gente já falou Hoje disso. é o Galo, 7º. Um vai acabar sobrando, hoje é o Galo, que acho que tem potencial para subir. O outro é esse segundo pelotão que a gente acabou de citar com Goiás, o América Mineiro, Santos, Bragantino. Aí vem o bolo em que está o São Paulo. Essa é a zona morta do campeonato. São Paulo, Fortaleza, Ceará, porque o próprio Botafogo, eu acho que esses nem vão alcançar o bloco de cima e nem vão correr mais riscos. E eu acho que do 16º para baixo, nenhum deles vai chegar em 15º. Eu acho que, obviamente, um vai acabar escapando, mas também eu acho que, assim, nenhum deles vai subir a ponto de chegar em 13º, por Mas exemplo. o Juventude dificilmente Já caiu. Um já está desenhado. já foi. Para mim, Juventude e Atlético Goianiense está desenhado. Eu também acho. o O Atlético Avaí. A Juventude reagir, não é nem né? pela pontuação, que já é pífia, mas pelo desempenho. Vamos Né? lá. Atlético, O Avaí, Atlético já está Curitiba se e Cuiabá. caminhando para ali, isso né? também. O Atlético não reage no Brasileiro. O São Paulo não será rebaixado, mas hoje, durante o jogo do São Paulo, a gente atualizou aqui na Jovem Pan o jogo envolvendo Curitiba e Atlético Goianiense. Vitória do Curitiba por 2-0. E o São Paulo de olho nesse jogo, porque se perde do Corinthians e com essa vitória do Curitiba, o São Paulo poderia ficar a 2 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, né? O Curitiba venceu. Para mim, o São Paulo não será rebaixado, mas também não pode ficar dependendo desses times, né? São Paulo é gigante, tem que fazer o seu papel, a sua parte. Enfrentou o Corinthians em casa, recebeu no Morumbi e tem um baita retrospecto favorável contra o Corinthians. Já já a gente vai passar os números São Paulo e Corinthians no Morumbi. Acho que o Corinthians também, dos últimos 12 clássicos, só venceu um, juntando Santos, Palmeiras E no Morumbi e São o Corinthians Paulo. não ganha desde 2017. Isso. Então, É assim, o jogo do Rodrigo Caio. Né? Isso, semifinal que o Rodrigo Caio fala que ele que atingiu o goleiro Renan Ribeiro e não o Jô. o São Paulo, eu acho que não pode ficar dependendo Era o Rogério de equipes Ceni, como Curitiba ou Atlético Goianiense. Tem que fazer o seu papel, somar os seus pontos, até para jogar com mais tranquilidade na decisão da Copa Sul-Americana, que vai ser no dia 1º de outubro, lá na Argentina, e a gente acompanha esse time do São Paulo. Do outro lado tem o Corinthians, que entrou com a força máxima. Vitor Pereira sendo muito questionado porque tirou o Roger Guedes no segundo tempo, que vinha bem no jogo. O Corinthians pressionando o São Paulo. O São Paulo entrou com o time reserva e a gente questiona já a palavra do Rogério Ceni. O Corinthians, com o time titular, não conseguiu bater o time reserva do São Paulo. E isso preocupa ou não preocupa? Fábio Piperno, Bernardo, Vampeta e Bruno Prado. Eu acho que o Corinthians jogou
no padrão Corinthians. O Corinthians não vem jogando... Porque muitas vezes a gente aqui mesmo criticou o Corinthians pelo fato de que às vezes vencia, mas com desempenho um jogo muito ruim. Hoje o Corinthians mostrou mais ou menos o que o Corinthians jogou na maior parte desse campeonato. O Corinthians fez alguns bons jogos, mas esses alguns bons jogos foram exceção. Agora, louve-se hoje o fato de que o Corinthians, pelo menos, utilizou mais titulares, tendo um confronto de maior grau de dificuldade no meio de semana. Por que é de maior grau de dificuldade? Porque, de fato, o Corinthians vai jogar, vai enfrentar um adversário com quem quem tem a está possibilidade equilibrado. real de classificação. Os São Paulo não. os dois com chance, equilibrado. São Paulo vai jogar quase com um amistoso de luxo. Sim. É isso. Sim. Agora, sim, o Corinthians hoje, no segundo tempo, jogou melhor do que no segundo tempo contra o Inter, né? Mas tudo passa pelo Renato Augusto. É o Renato Augusto que muda o Corinthians de patamar na partida de hoje. O primeiro tempo do Corinthians não foi bom. O segundo tempo começa melhor, mas torna-se muito melhor quando o Renato Augusto entra. O Renato Augusto não jogou contra o Internacional. Então o Corinthians tem uma dependência desse jogador, é óbvio. E o Vitor Pereira mexeu mal de novo. Mexeu. Né? É exemplo do que tinha acontecido na partida contra o Internacional, que ele mexe terrivelmente no time. Né? E aí o Internacional empata o jogo, poderia ter vencido até. Quando ele tira o Roger Guedes para colocar o Vital, cara. Ali Só vou fazer uma ressalva em relação a isso. Será que o Roger Guedes não está naquela cota dos jogadores que ele falou que estourou outro dia, hein? E o Roger Guedes agora que tá jogando bem? Não. Começou a jogar bem agora. Eu acho que ele tá o com Roger Guedes apetite. ia pedir para jogar tudo. Isso, o Modric tem 37 anos. Eu não entra na minha cabeça, não. Você é louco. O Modric tem 37 anos, eu vi agora no meio de semana. Hoje entrou no jogo, acabou. O Modric jogou. O atleta, quando a pessoa fala atleta, lutador de boxe, principalmente no meio do futebol. Os atletas profissionais de futebol, as pessoas quando olham na rua, em qualquer lugar, falam, pô, o cara tem mais pulmão, o cara consegue correr o campo grande. Pô, parecia que tá um monte de morto. O cara consegue jogar um jogo no final de semana, só na outra semana, vamos ver. Não, há um sacrifício. Vamp, o Modric jogou contra o Betis semana passada. Aí jogou a Champions League. Aí entrou jogou hoje de novo. 37 anos. Que beleza. O Roger Guedes tem quantos anos? O Roger Guedes não tem 24, 25 anos. É por aí. Peraí. O Vinícius Júnior jogou. E apesar, eu não tô falando que o Roger Guedes pediu pra sair, não. Ele tava bem no jogo. Na hora que você bota o Renato Augusto num jogo no lugar do Juliano, aí o Roger Guedes deve pensar, agora a bola vem tudo redonda. O Mosquito agora, o Renato Augusto vai achar o espaço pra mim. Tira todo mundo. Parece que foi combinado. O Rogério falou assim, Vitor Pereira, você escala seus titulares até os 25 do segundo tempo e depois eu entro com os meus. Trocou tudo. O Corinthians meteu o time reserva e o Rogério meteu o time titular. São Paulo entrando o Luciano, o Caleri, por isso sai o Roger Guedes. Coisa que ele falou, Thiago. Coisa de louco. Ó, o Roger Guedes tem 25 anos, viu, Vamp? 25 anos de idade. A gente vai para um rápido intervalo para você que está no rádio, em toda a rede Jovem Pan News, também no nosso FM 100,9. Já voltamos com o Canelada aqui na Pan. E seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também na TV Jovem Pan News, falando desse São Paulo 1, Corinthians também 1. O Vamp acabou de falar do Roger Guedes, 25 anos de idade. Essa questão se o Roger Guedes tinha estourado ou não. A verdade é que o Vitor Pereira mexeu mal demais na equipe do Corinthians no segundo tempo, criticado pelo torcedor do Corinthians nas redes sociais. E aí, Bruno Prado, como é que você vê as escolhas do Vitor Pereira? O time caiu depois da saída do Roger Guedes, a entrada do Vital e Mosquito por Adson, acho que eles são jogadores mais ou menos do mesmo nível, mas o que eu concordo muito com o que o Bernardo falou, e não só no jogo de hoje, no campeonato, quando o Renato Augusto joga é diferente. O desempenho, os melhores jogos do Corinthians normalmente são com o Renato em campo. Ele é um cara que faz muita diferença. E aí acho que tem 2 pontos. Acho que o time poderia ser melhor coletivamente. O time depende muito do Renato Augusto e isso poderia ser amenizado se o time fosse melhor coletivamente, principalmente para atacar. Porque o Corinthians defende bem. O Corinthians não toma muito gol. O Corinthians é um time bem pragmático. Até dentro daquilo que, para mim, é claro que o Vitor Pereira tinha uma ideia de trabalho no Corinthians, não conseguiu
por algumas questões ele não conseguiu implantar e ele partiu para um time mais pragmático, mas para criar é uma dureza no time do Corinthians, na maioria dos jogos. E o Renato acaba fazendo diferença. E o Juliano é um cara que eu esperava mais também, aí falando mais individualmente de um jogador, né? O Juliano, eu sempre gostei muito do Juliano, um bom jogador que poderia ter feito parte do grupo da seleção na Copa de 18. Bem. Sim, ele é bom, Grêmio, Inter, ele é um bom jogador, até a última hora ali, ele estava cotado para ir para a Copa de 18, se ele tivesse aparecido na lista final não seria nenhuma surpresa, ele foi convocado várias vezes ali pelo Tite naquele período antes da Copa. E é um cara que ainda também, ele tem 30, 31 anos, eu esperava bem mais dele no Corinthians. Também acho que o Juliano, ele entra abaixo, né? Se o Juliano tivesse melhor, tivesse mais próximo do que, pelo menos eu vejo de bola nele, ele também amenizaria as ausências do Renato Augusto. Daqui a pouquinho a gente tem a coletiva do técnico Rogério Ceni, a zona mista, os personagens. Você também pode conferir no nosso TikTok, @JovemPan-Esportes, todas as atualizações lá do pós-jogo de Corinthians e São Paulo e Corinthians. Pode falar, Bernardo. Eu não sei o que vocês pensam em relação a isso, mas assim, o São Paulo tinha mais gente no meio de campo do que o Corinthians hoje, né? Eram 4 contra 3. Também os estrangeiros iam aí. Meu Deus, não. Contra, só vantagem numérica, porque técnica não havia. Não havia. O Colorado não jogou nada, o Galo não jogou nada. Bate o liquidificador aí. Colorado, Corinthians, Costa e Galo. Os caras não tá melhor jogaram do que esses aí, viu? Os 4 não jogaram nada. Dito isso, o Bruno falou sobre a decepção com o Juliano. Nesse esquema, quando não joga o Renato Augusto, se o Duqueiroz não joga bem, o meio de campo não anda. Sim. Né? Porque a gente sabe aqui das limitações do Juliano, pelo menos desde que chegou ao time do Corinthians. E o Duqueiroz, ele é um destaque desse time, é um destaque do meio de campo. Porque o Fausto Vera virou um jogador, é um jogador que vai e volta, meteu a bola na trave. Tô gostando do Yuri Alberto com o Roger Guedes, estão jogando bem. Não incomoda São Ramos, o próprio Mosquito tá incomodando. Agora precisa meter a bola pros caras. É isso que eu falo. O gol sai na única tabela. Exato, isso. É isso que eu tô falando. Agora os caras tá lá de atacante, falou. Eu lembro bem quando eu ia pra seleção, o Edmundo falava assim pra mim, quando o Romário não ia, né? Eu quero ver agora se você vai dar aquelas bolas que você dá pro Romário, tem que dar pra mim. Também é mesmo passe. Mas aqui na seleção você não joga nada, irmão. Você só joga no Vasco. Quem dá bola em você, você pisa na bola. Então tinha isso.